Beleza? Bom dia, turma. Bom dia, querido telespectador que está assistindo esse vídeo. Então, como eu falei para vocês na aula passada, que o Vitor ministrou, essa aula de hoje ela é muito importante porque eu vou estar apresentando para vocês o simulador que vocês vão estar trabalhando, desenvolvendo e estudando ao longo da disciplina, que é o Slice Network Simulator, ou como a gente vem chamando de SNET. O nome do projeto que eu estou desenvolvendo aqui está Tonet Slice, porque esse simulador é um simulador que ele é derivado do simulador Tonet, que é o simulador de redes óticas translúcidas e transparentes, certo? Não é um módulo do Tonet, ele apenas é derivado dele no sentido de que eu aproveitei algumas características, algumas ferramentas quando eu fui desenvolver esse simulador. Certo? Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês basicamente como é que a gente faz uma simulação, como é que são os arquivos de configuração, para vocês fazerem os primeiros experimentos. E se der tempo, eu vou também já mostrar para vocês alguma coisa de arquitetura mesmo, de implementação do simulador, porque obviamente vocês não vão só utilizar ele para experimentar, mas vão ter que implementar alguns algoritmos, talvez algumas características aí novas no simulador, certo? Então, pessoal, basicamente o simulador de redes elásticas, ou SNETs, ele, para simular um determinado cenário, ou um determinado ambiente dentro, claro, do contexto de redes óticas elásticas, ele precisa que você informe para ele a topologia de rede, informe para ele como é que vai ser gerado o tráfego entre cada nó daquela rede, quem é que vai pedir circuito de que nó para que nó, de quantos gigabits por segundo, em que momento. E você precisa também definir alguns parâmetros de simulação, configuração de simulação dele. Então isso vai ser definido em 3 arquivos, certo? Não vai me pegar lá, não tem nada não. Aqui não pega, não segue. Beleza. O pessoal do vídeo aí tem que ficar muito feliz com a qualidade, porque já está dando muito trabalho. Então, basicamente, vão ter 3 arquivos aqui, certo? Ele aumenta, né? Se tu pôr mais para trás na cadeira de frente, ele aumenta a área. Eu acho que é válido. Eu achei que está pequeno, porque era na Nossa, conta aí lá no programa, porque a área visível. Beleza. Então, basicamente, para ele simular um determinado ambiente ou um determinado comportamento, você precisa especificar dentro de arquivo de configuração como é que essa simulação vai acontecer. Então, a gente vai ter um arquivo para especificar qual é a nossa topologia de rede. Nesse arquivo vão ter os nós e os links, certo? Um arquivo com configurações de simulação que vai estar dentro do arquivo chamado Simulation. É um arquivo que expressa como é que é o tráfego, que vai estar dentro do arquivo chamado Traffic. Não sei se vocês observaram, mas Traffic está escrito de forma errada. Porque realmente está errado, com 2 F, né? Mas é beta, o simulador. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é o formato desses arquivos. Adiantando um pouco, nessa aula eu vou estar falando de como executar a simulação e configurar, mas eu vou adiantando algumas coisas de implementação. Esses arquivos aqui, caso o trabalho de vocês final não foi definido, mas se foi necessário, por exemplo, vocês alterarem alguma forma de os parsers que leem esses arquivos aqui para configurar, eu fiz esses parsers utilizando o anti-LR. Eu não sei qual de vocês já pagaram compiladores aqui e trabalharam com anti-LR. Né? Então, de certa forma, para quem entende o anti-LR é muito mais simples você entender como é que se constrói e modifica os parsers desses arquivos aqui do que ir no código propriamente dito. Mas vamos dar uma olhada como é que são esses arquivos aí. Eu tenho aqui uma pasta aqui já com algumas simulações. Talvez não dê para ler eles do lado direito, mas quando eu abrir o arquivo vai ficar melhor. Eu vou aumentar a fonte para vocês. Eu vou abrir uma simulação aqui chamada ForFit, né? Então tem esses arquivos aqui com esses resultados.
de vocês. Então aqui a gente tem os nossos 3 arquivos aqui que servem para configurar a nossa simulação. O primeiro arquivo é o network, certo? Então a gente vai mostrar para vocês aqui nessa aula como é que a gente faz uma simulação simples de uma topologia bem simples assim. Nó 1, um nó 2, um enlace ligando eles aqui, um enlace bidirecional, certo? Um de 1 para 2 e um de 2 para 1. Então aqui no nosso arquivo network, tem que aumentar a fonte, né? Agora vamos descobrir como é. Não. Eu acho que é aqui. Editor. Agora é Eclipse Users. Agora as coisinhas do final também. A segura conta e isso Ctrl Shift, Ctrl Alt. A turma é cheia de formando e ciência da computação não consegue aumentar a forma do negócio. Formando e um mestrando dando aula. Beleza. Windows, preferência, geral, Editor. Olha aí, color em editor. fontes. Aonde? Aqui, né? Lá em color, Fonte. Onde é? Aparência. Já aparece. tem lá color em fonte. Eu vi onde ele tá mesmo. Aí? Altamente complexo, né? Beleza, dá pra ver agora, né? Então, esse arquivo network, ele contém a primeira linha dele. Esses arquivos podem ter comentários, certo? Comentários igual Java, C, comentário com uma linha, com barra. Mas aqui eu não fiz nenhum comentário. Então a primeira linha eu botei lá, Node, 2 pontos, aí a gente vai botar a lista de nós da nossa topologia. No nosso caso aqui tem 2. 1 e 2. Você vai botar 1 e 2. Sempre caindo, paraindo, quebrando a linha. Quebrando a linha, sempre não botar aí. Após especificar os nomes, não necessariamente você precisa especificar com números, pode ser com nome, por exemplo, mas eu particularmente venho utilizando assim com números, por questão de familiaridade já, no Tônus. Então, após você especificar todos os nós, você vai especificar os links, certo? Então você vai botar, igualmente na forma de cima dos nós, você bota links, 2 pontos, e aí vem a especificação de cada link da nossa rede. Como vocês já devem ter ouvido mencionar o professor André ou o Alexandre, uma fibra ótica ela é unidirecional, certo? Então, para você ter um enlace bidirecional, você precisa de 2 fibras. Então, aqui na representação dos links aqui, a gente vai representar fibra por fibra. Então, eu botei aqui um link de 1 para 2 e um link de 2 para 1 para representar como se fosse um link só bidirecional, nesse caso aqui, certo? Então, na hora que você vai representar um link, o primeiro valor aqui é o nó de origem do link. Aí vocês separam por ponto e vírgula. O segundo valor é o nó de destino, certo? Ponto e vírgula. O terceiro valor, ele é um valor de ponto flutuante, certo? Mesmo que vocês forem botar um inteiro, vocês têm que botar ponto zero. Então, necessariamente é um valor de ponto flutuante. Esse terceiro valor, ele é um custo do link. Esse custo não é a distância, não é nada, é só um custo. Porque esse campo foi projetado pensando no desenvolvimento, por exemplo, de um algoritmo de roteamento que leva em consideração um custo que você mesmo configura na sua topologia, certo? Então, atualmente não existe nenhum algoritmo que trabalha com esse custo. Esse campo aqui está
está sendo inutilizado, mas mesmo assim vocês têm que especificar isso. Então, o terceiro campo é um custo. O quarto campo é a quantidade de slots que o seu espectro tem naquela fibra ali, certo? O quinto campo é a frequência de cada slot. Certo? Então, você aqui tem em hertz. Vocês lembram que eu falei que tinha sido padronizado nas redes ópticas elásticas 12,5 GHz. Então, em hertz dá justamente esse valor aqui. O último campo aqui, que tem 100, é a distância em quilômetros daquele link. Certo? Então, como a gente fez vários exercícios, caiu até na prova de vocês viram que a distância dos links de uma determinada rota e a frequência de cada slot impacta na quantidade de slots que uma determinada requisição, como uma largura de banda, por exemplo, de 40 gigabits ou de 100 gigabits, vai utilizar. E, obviamente, a quantidade máxima de slots aqui de cada link vai impactar em você conseguir atender mais ou menos requisições, certo? De forma igual ao que foi feito na primeira linha aqui, a gente vai especificar um link também de 2 para 1. Então tem lá origem 2, destino 1, o custo não é utilizado, mas está aqui 1.0, 400 slots, a mesma frequência aqui, e a distância de 1 para 2 é a mesma distância de 2 para 1, está aqui, como se fosse 100 km, certo? No fim de cada arquivo de configuração, vocês têm que deixar uma quebra de linha aqui, certo? Como eu falei para vocês, esse simulador ainda está em fase de desenvolvimento. Eu falei beta, mas não é nem beta, não é nem alfa. Ele realmente está... existem funcionalidades que vêm sendo implementadas a cada dia e, por conta disso, também não existe uma equipe muito grande por trás desse simulador. O Alexandre começou a estudar agora, o Felipe também está trabalhando nisso, mas começou a estudar agora. Então, basicamente, eu venho desenvolvendo ele na raça até então. Então, por conta disso, eu não construí ainda um manual, por exemplo, de como utilizar o simulador, explicando cada campo desse aqui de forma por escrito, que de certa forma vai dificultar um pouco para vocês. Então, se vocês tiverem a menor dúvida que seja, vocês me interrompam aí, que é para poder, pelo menos ao fim dessa aula, vocês conseguirem executar simulações, conseguir avaliar os resultados, certo? Beleza, então nenhuma dúvida aqui no network, né? É um arquivo bem simples de configuração que você define a sua topologia lá. Então, vou passar para o próximo aqui, o arquivo draft. O arquivo draft, ele é um arquivo que serve para definir ou configurar o simulador na forma como devem ser gerados os tráfegos, as requisições de circuitos durante a nossa simulação, certo? Então, esse arquivo, ele também não é um arquivo complexo de configuração. Ele basicamente precisa que você defina para cada par, origem e destino, requisições que devem ser geradas. Não necessariamente, aqui, por coincidência, vai ser igual, mas não necessariamente só entre os pares que tem links entre eles. Porque mesmo que não tenha um link entre um set, por exemplo, existe uma rota que vai permitir que seja estabelecido circuito, certo? Então, nesse arquivo aqui, para cada par origem e destino, você tem que definir geradores de requisições para cada largura de banda. O que seria isso? Certo? Seria uma linha dessa aqui que eu vou exemplificar aqui para vocês agora. Então, o que essa linha aqui quer dizer? Essa linha quer dizer que do par de origem 1 e destino 2 vão ser geradas requisições de 10 gigabits por segundo, certo? Essas requisições de 10 gigabits por segundo, que é o primeiro campo aqui, ó, vocês têm que dar uma tabulação aqui, bater. Aí você pode utilizar gigabit ou megabit, se eu não me engano até terabit por segundo. Aí vocês, já não lembro mais, faz tempo que eu implementei isso, mas a gente pode até fazer um teste, que ainda dá hora de ver. O mais comum é se utilizar gigabit por segundo. Então essa linha está dando que eu vou gerar requisição de 10 gigabits por segundo, ponto e vírgula. O segundo campo, ele é um campo que a gente chama de taxa de chegada, certo? Eu vou ter até que falar um
taxa de atendimento, mas eu vou terminar bem eu explico. Essa aqui é a taxa de chegada, isso aqui a gente chama de lambda. Certo? Lambda é a taxa de chegada. Lambda é assim mesmo que escreve, assim, né? Esse campo aqui é um campo que a gente chama de taxa de atendimento. Certo? Como é que escreve no I? Assim é? Contrário, né? I. Taxa de atendimento. Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, porque isso aqui é importante. Certo? Lambda. A taxa de chegada. I é a taxa de atendimento. Certo? Isso aqui, esse 10 aqui é um incremento. O incremento da taxa de chegada. Certo? Mas agora vamos desvendar aí o que é esse negócio de taxa de chegada, esse negócio de taxa de atendimento, esse negócio de incremento, certo? Primeiro vamos se concentrar aqui nessa taxa de chegada e nessa taxa de atendimento. Beleza? As requisições, elas são geradas num processo aleatório, certo? Mas não é um processo aleatório uniformemente distribuído, ele é um processo aleatório que segue uma distribuição probabilística. Eu não sei se vocês já estudaram algumas distribuições probabilísticas. Alguém aqui tem algum conhecimento? Distribuição exponencial, distribuição de população normal. Estatística. Muito tempo atrás. Estatística, há muito tempo atrás, né? No período. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa a respeito disso. Mas, o que isso quer dizer? Imagine o exemplo do banco lá, que foi dado para vocês, eu acho que na aula de simulação. E eu digo que os clientes chegam, em média, a cada 5 minutos. Certo? Clientes chegam a cada 5 minutos. Isso não quer dizer que exatamente a cada 5 minutos chega um cliente e ele sai. Aí depois de 5 minutos chega o cliente e aí sai. Isso não quer dizer. Depende da distribuição com que você mapeou aquela chegada de clientes. Pode ser que seja muito frequente acontecer, por exemplo, de chegar seguidamente muitos clientes e depois um período que não chega ninguém, certo? Então, essa taxa aqui de chegada, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com o quão como é que eu posso explicar isso? Meu Deus, a parte de estatística é complexa para passar assim. O quão rápido ou qual é a média? Quando eu falo de média, eu tento não usar a média para não confundir a cabeça de vocês e pensar que é um negócio uniforme. Mas a média, utilizando a distribuição de exponencial de tempo que demora para chegar a uma requisição de 10 gigabits por segundo. Certo? Então o que acontece? Chega uma requisição de 10 gigabits por segundo. Quando é que vai chegar a próxima? É um sorteio. É um sorteio para saber quando é que vai chegar a próxima distribuição de 10 gigabits por segundo. Só que na média esse tempo pode ser maior ou menor, dependendo da taxa de chegada. Se a taxa de chegada é maior, esse tempo vai ser menor. Certo? Vai chegar a uma requisição de 10 gigabits por segundo. E a taxa de atendimento é uma média também, mas só que é uma média do tempo em que demora para atender uma requisição. O tempo que, por exemplo, o cliente lá no banco demora para ser atendido. Na média, eles são atendidos mais rápido e vão embora mais cedo, ou na média, eles são atendidos de forma mais lenta e vão embora mais tarde, certo? Então, essas duas taxas aqui, elas são taxas médias, ou elas são médias de distribuições. O problema é que, como vocês têm uma bagagem estatística ainda, talvez, de muito tempo atrás, vocês não vão conseguir ver isso com tanta clareza nesse primeiro momento. Mas eu não quero nem forçar vocês a entenderem profundamente o que seria essa taxa de chegada numa distribuição exponencial, ou uma taxa de atendimento na distribuição de equações, certo? Mas uma coisa que é importante vocês entenderem daqui é uma relação que tem entre a taxa de chegada e a taxa de atendimento, certo? A razão entre a taxa de chegada e a taxa de atendimento
a gente pode definir isso, ou como já foi definido por Erlang, como uma medida de carga, certo? Para uma determinada requisição ali, ou somando todos para a rede, certo? Então Erlang foi o primeiro cara que conseguiu mapear esse negócio de carga em redes de telefonia. Então, basicamente, a diferença entre a taxa de chegada e a taxa de atendimento é a carga. Se você tem uma taxa de chegada maior, o que acontece? Chegam requisições mais rápido. Se chegam requisições mais rápido, maior é a sua carga na rede. Mas se você tem uma taxa de atendimento maior, você aumenta aqui a taxa de atendimento, ou seja, a velocidade com que aquelas requisições são atendidas. Então, você diminui aquela concentração de requisições na sua rede, o que faz com que diminua a carga. Por isso que tem essa razão aqui, certo? É complexo mesmo, né? Acho que ninguém entendeu esse negócio de taxa de chegada e taxa de atendimento. Ou alguém entendeu? Ele falou de taxa de chegada, taxa de atendimento. O PDF de fila. Na verdade, como eu perguntei para vocês se vocês tiveram aula de simulação, é porque eu imaginava que na aula do banco vocês já tinham discutido bem esse negócio de taxa de chegada e fala de... Não. Ele só disponibilizou o PDF, não teve essa aula. Ah, sim. Ele falou no início da aula que o aula passado do Ida. Então, de forma geral, o lambda, quanto maior o lambda, mais próximas são as chegadas entre uma requisição e outra, nesse caso aqui de 10 gigabits por segundo, certo? E quanto maior a taxa de atendimento, mais rápido vai ser o tempo em que aquela requisição vai sair ou vai liberar os recursos, certo? E o que seria um incremento, certo? Uma métrica que é muito utilizada no estudo de redes lógicas é a probabilidade de bloqueio de circuitos, no caso de redes lógicas de circuitos, certo? E quando a gente olha a probabilidade de bloqueio, em geral a gente analisa uma curva que é a probabilidade de bloqueio em função da carga na rede. Então você vai ter aqui a carga em erros e a probabilidade de bloqueio. À medida que você aumenta a carga, obviamente a probabilidade de bloqueio aumenta. Claro que tem alguns algoritmos que aumentam mais, outros algoritmos que aumentam menos, um algoritmo é melhor, né? Então, para facilitar a gente fazer esse tipo de estudo aqui, o simulador, o SNET, o TONES também, o SNET, ele tem um mecanismo que faz com que em uma execução apenas, você execute várias simulações e aumentando a carga para poder verificar que nessa simulação com essa carga aqui eu tive essa probabilidade de bloqueio, nessa outra simulação eu tive essa, e nessa outra eu tive essa probabilidade de bloqueio. E aí consegui visualizar essa curva aqui, certo? Então o incremento, ele diz respeito justamente a isso. O primeiro ponto de carga aqui, para 10 gigabits por segundo, vai ser 50 dividido por 2, então eu vou ter 25 ervas, né? Aí no segundo ponto de carga, o que vai acontecer? Eu vou incrementar 10 aqui, vai ficar 60 dividido por 2, aí eu vou ter 30 ervas, né? No próximo ponto de carga, eu vou aumentar mais 10 lá, vai ficar 70 dividido por 2, aí eu vou ter 35 ervas. Então eu vou ter aqui 30, ou 25, 30, 35 ervas, certo? Obviamente essa conta aqui eu estou simplificando só para 10 gigabits por segundo. Porque aqui, quando a gente olha aqui em geral, olhando isso aqui como uma média total da rede, a gente tem que somar as cargas de cada largura de banda e de cada power de destino aqui, certo? Beleza, entenderam que é uma linha dessa aqui, né? É um gerador de requisições de 10 gigabits por segundo de 1 para 2. Então, se eu tirar só do resto do arquivo, na minha rede só ia chegar a requisição de 1 para 2 pedindo circuito de 10 gigabits por segundo. Mas isso aqui é uma rede elástica, então, obviamente, eu não vou pedir todos os circuitos da mesma largura de banda, senão não fazia nem sentido eu utilizar uma rede elástica. Eu poderia utilizar, por exemplo, uma rede com grade fixa, uma rede de WDM, por exemplo. Então, de 1 para 2, eu vou ter circuitos de 10 gigabits por segundo, vou ter circuitos de 20 gigabits por segundo, nesse caso aqui, dessa simulação que eu configurava aqui. Vou
ter circuitos aqui de 40 gigabits por segundo, 80 gigabits por segundo, 160 gigabits por segundo e 320 gigabits por segundo, certo? E também não vou ter requisições só de 1 para 2, eu vou ter requisições também de 2 para 1. Então, vou ter que definir também de 2 para 1 todas aqueles geradores de requisições lá. Assim como um arquivo neto, no final vocês têm que deixar uma linha, um barra N, uma linha sem nada, certo? Percebam que nessa primeira simulação aqui, a gente tem um tráfego uniformemente distribuído, tanto entre os pares, 1, 2 e 2, 1, quanto em termos de largura de banda. Então, eu vou botar aqui, ó, aqui tem 10 gigabits, né? 10 gigabits por segundo, 25 Hz.